Imagine que você é um faz-tudo, um cara que consegue resolver qualquer problema. Um dia você decide escrever uma carta para um político poderoso, oferecendo seus serviços. Mas não é uma carta qualquer. É uma lista de tudo que você pode fazer: construir pontes, desviar rios, criar máquinas de guerra, fazer esculturas, pintar quadros e até planejar teatros. Parece um currículo de um exército de pessoas, não é? Pois bem, essa foi a carta que Leonardo da Vinci escreveu ao Duque de Milão em 1482. Uma carta que resume a mente de um dos maiores gênios da história da humanidade. Leonardo não era apenas um pintor, embora suas obras como a Mona Lisa e a Última Ceia sejam mundialmente famosas. Ele foi um engenheiro que projetou pontes e máquinas voadoras, um inventor que concebeu tanques de guerra séculos antes de existirem, um arquiteto talentoso, um produtor teatral que criava cenários incríveis, um cientista que dissecava corpos humanos para entender anatomia, estudava geologia, botânica e até o voo dos pássaros. Para entender Leonardo, não basta olhar para um quadro. É preciso mergulhar na mente de um homem que via o mundo de uma forma completamente diferente. Neste vídeo, vamos explorar a vida e a obra desse gênio multifacetado. Vamos desvendar os segredos por trás de seus quadros, seus projetos científicos, suas invenções, sua vida pessoal cheia de viagens, aventuras e rivalidades. Prepare-se para uma jornada fascinante que vai muito além das imagens que você já conhece. Se você gosta de mergulhar na história e descobrir os grandes nomes que moldaram o mundo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa saga. E um agradecimento especial aos membros do Clube Nostálgico que tornam tudo isso possível. Imagine a Europa no final do século XV. Era uma época de grandes mudanças, com a expansão marítima e o início de uma nova era. Enquanto muitos navegadores se aventuravam em busca de novas terras, Leonardo estava em seu ateliê, ou em seus cadernos, imaginando como seriam cidades modernas, como funcionariam veículos blindados e como o homem poderia voar. Ele vivia em um mundo que ainda não estava pronto para suas ideias, mas sua mente já habitava o futuro. A dualidade de Leonardo é algo que sempre me fascinou. Ele era um artista com a alma de um cientista e um cientista com o olhar de um artista. Para ele, a ciência aprimorava a arte, permitindo-lhe pintar com uma precisão e realismo nunca antes vistos. E a arte, por sua vez, embelezava a ciência, transformando seus estudos anatômicos em desenhos de tirar o fôlego. Não havia separação entre essas disciplinas em sua mente. Elas eram faces da mesma moeda, buscando compreender a beleza e a complexidade do universo. Contar a história de Leonardo é um desafio. Ele trabalhava em tantos projetos ao mesmo tempo que é difícil seguir uma linha reta. Mas vamos tentar. Vamos conectar a história, a ciência, a engenharia e a arte de uma maneira que você nunca viu. Vamos entender como um garoto nascido em uma pequena aldeia, sem educação formal, se tornou o homem que todos nós conhecemos como o gênio Leonardo da Vinci. A curiosidade é o nosso guia e a observação nossa ferramenta. Prepare-se para se surpreender. Esse garoto, que viria a ser o maior gênio de sua época e de muitas que se seguiram, nasceu em 15 de abril de 1452, no vilarejo de Anciano, que fica na província de Florença, na região da Toscana. A história do seu nascimento já começa com um detalhe que, para muitos, seria uma desvantagem. Mas para Leonardo talvez tenha sido uma libertação. Ele era ilegítimo. Filho de um tabelião rico, Ser Piero, e de uma camponesa chamada Caterina, Leonardo foi fruto de um namorico, como se dizia na época. Por causa disso, ele não tinha um sobrenome paterno, e o Da Vinci que conhecemos não era um sobrenome de família, mas uma referência à cidade onde seu pai morava, Vinci. Isso significa de Vinci, ou seja, Leonardo da cidade de Vinci. A ilegitimidade teve um impacto enorme na vida de Leonardo, especialmente em sua educação. Naquela época, os filhos legítimos de tabeliães eram praticamente obrigados a seguir a profissão do pai. Eles recebiam uma educação formal, estudavam latim, grego, retórica e direito.
Leonardo, por não ser um filho legítimo, não teve essa pressão. Ele não foi forçado a frequentar a escola formal, o que pode parecer uma desvantagem, mas, na verdade, abriu as portas para um tipo diferente de aprendizado. Ele foi criado pelos avós paternos e, mais tarde, pela madrasta de seu pai, Francesca. Esse ambiente, longe das rigidezes da educação formal, permitiu que duas características se desenvolvessem nele de forma extraordinária e que seriam as chaves para seu gênio: a curiosidade e a observação. A curiosidade de Leonardo era insaciável. Ele questionava o como e o porquê de tudo. Por que o céu é azul? Como um pássaro voa? O que faz a água se mover daquele jeito? Ele não aceitava respostas prontas, queria entender a fundo. E junto com essa curiosidade vinha a observação. Leonardo passava horas analisando a natureza, o voo dos pássaros, as expressões humanas, as formas das rochas e das plantas. Ele não apenas via, mas estudava, dissecava com os olhos cada detalhe do mundo ao seu redor. Uma anedota famosa ilustra bem essa veia exploratória e científica de Leonardo. Quando criança, ele teria se aventurado em uma caverna escura e misteriosa. Lá dentro, em vez de se assustar, ele se deparou com um fóssil de baleia. Esse evento, que para a maioria seria apenas um achado estranho, despertou em Leonardo um desejo ainda maior de entender as formações geológicas, a vida marinha e a história da Terra. Ele não tinha medo do desconhecido. Ao contrário, ele era atraído por ele. Aos 12 anos, seu pai, Ser Piero, percebeu que era hora de Leonardo escolher uma profissão. A Idade Média tinha acabado de terminar, em 1453, um ano depois do nascimento de Leonardo. Mas a mentalidade da época ainda carregava muitos traços medievais. No entanto, Florença era um lugar diferente. Era uma cidade rica, principalmente por causa do comércio de tecidos, e essa riqueza se traduzia em um grande apreço pela arte e pela tecnologia. A família Médici, uma dinastia política poderosa, governava Florença e a transformou no epicentro do Renascimento, um movimento cultural que estava começando a florescer. Florença era um caldeirão de ideias, um lugar onde artistas, inventores e pensadores se encontravam e trocavam conhecimentos. Era o ambiente perfeito para um jovem com a mente de Leonardo. Seu pai, percebendo o talento incomum do filho para o desenho, sabia que a carreira de tabelião não era para ele. E assim, a decisão foi tomada. Leonardo iria para Florença, a cidade que moldaria seu futuro e o mundo. Florença, naquele tempo, estava no auge de um movimento cultural que varreria a Europa, transformando o modo de pensar, especialmente no campo da arte. Esse movimento era o Renascimento. Ele trazia uma nova forma de ver o mundo, valorizando o conhecimento clássico greco-romano e misturando essas estéticas antigas com novas técnicas e ideias. Era um período de efervescência, onde a arte não era apenas um adorno, mas uma forma de explorar a natureza humana e o universo. Nomes como Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Sim, os mesmos que inspiraram as Tartarugas Ninja eram os grandes protagonistas dessa era. Eles não eram apenas artistas, mas verdadeiros inovadores que desafiavam as convenções de seu tempo. Foi nesse ambiente vibrante que o pai de Leonardo, Ser Piero, decidiu que o caminho do filho seria a arte. Ele o levou para o ateliê de Andrea del Verrocchio, um dos mais renomados mestres de Florença. Naquela época, a formação artística não era como hoje. Não existiam faculdades de arte. Os jovens aprendizes entravam para os ateliês de pintores ou escultores famosos. Lá eles aprendiam o ofício na prática, desde a preparação das tintas e dos materiais até as técnicas mais complexas de desenho, pintura e escultura. O ateliê de Verrocchio era uma verdadeira escola, um lugar onde o talento era lapidado e onde muitos artistas de renome começaram suas carreiras. Antes mesmo de entrar oficialmente no ateliê, Leonardo já havia dado uma amostra de seu talento incomum. Conta-se uma história curiosa sobre um escudo. O pai de Leonardo recebeu um escudo velho e pediu ao filho que o pintasse. Em vez de criar algo convencional, Leonardo decidiu pintar uma criatura medonha, uma espécie de dragão ou serpente.
Para torná-la ainda mais realista e assustadora, ele usou elementos da natureza que havia coletado: insetos mortos, morcegos e até mesmo um lagarto. A ideia era que a criatura parecesse tão viva que pudesse aterrorizar quem a visse. Quando o pai de Leonardo viu o escudo, levou um susto enorme. A imagem era tão vívida e perturbadora que ele mal conseguiu se segurar. No entanto, superado o choque inicial, Ser Piero reconheceu ali um talento excepcional. Ele sabia que aquilo não era uma simples pintura de criança, mas uma obra de um artista com uma visão singular. O escudo foi vendido para comerciantes e, com o tempo, acabou nas mãos de um nobre de Milão, que pagou uma fortuna por ele. Esse episódio não só demonstrou a habilidade de Leonardo em criar imagens impactantes, mas também sua capacidade de observar a natureza e usá-la para dar vida às suas criações. Foi essa demonstração de gênio precoce que convenceu Ser Piero a levar o filho para Verrocchio. Impressionado com os desenhos e o relato do escudo, Verrocchio aceitou Leonardo como aprendiz em seu ateliê. Esse período no ateliê de Verrocchio foi fundamental para o desenvolvimento de Leonardo. Ali, ele não apenas aprendeu as técnicas artísticas tradicionais, mas também teve acesso a um ambiente de experimentação e inovação. Verrocchio era um mestre versátil, trabalhando com pintura, escultura e ourivesaria. Ele ensinava aos seus aprendizes a importância da anatomia, da perspectiva e da composição. Leonardo absorveu tudo isso como uma esponja, indo além do que era ensinado. Ele começou a aplicar sua curiosidade insaciável e sua capacidade de observação aguçada em todas as tarefas. Cada pincelada, cada esboço, cada estudo de forma se tornava uma oportunidade para ele explorar e entender o mundo de uma maneira mais profunda. O ateliê de Verrocchio não era apenas um lugar de trabalho, mas um laboratório onde a mente brilhante de Leonardo começava a desabrochar em sua plenitude. No ateliê de Verrocchio, Leonardo não apenas aprimorou suas técnicas de pintura, escultura e outras artes. Ele mergulhou em um ambiente de aprendizado que moldaria sua visão de mundo. Ele passava horas desenhando, misturando pigmentos, estudando a luz e a sombra. A cada dia, sua mão se tornava mais firme, seu olhar mais perspicaz. O ateliê era um caldeirão de talentos, com outros aprendizes e artistas já estabelecidos, e a interação com eles era constante. Trocas de ideias, discussões sobre novas técnicas e até mesmo rivalidades saudáveis faziam parte do cotidiano, impulsionando todos a buscar a excelência. Foi nesse período que Leonardo começou a se destacar. Suas habilidades iam além do esperado para um aprendiz. Ele não se contentava em copiar. Sua mente buscava entender o porquê de cada forma, de cada cor. Verrocchio, um mestre exigente, certamente percebeu a genialidade latente em seu pupilo. Há relatos de que, ao pintar o anjo no batismo de Cristo, Verrocchio ficou tão impressionado com a maestria de Leonardo que decidiu nunca mais pintar, sentindo-se superado por seu jovem aprendiz. Isso, claro, é mais uma lenda, mas mostra o reconhecimento precoce do talento de Leonardo. A transição de aprendiz para mestre não foi um salto, mas uma progressão natural. Leonardo começou a desenvolver seu estilo próprio, caracterizado por uma delicadeza e um realismo que poucos conseguiam alcançar. Ele não se limitava às convenções da época. Sua curiosidade o impulsionava a ir além do que era ensinado nos livros ou demonstrado pelos mestres. Ele estudava a anatomia por conta própria, observava os músculos sob a pele, a forma como a luz incidia sobre os objetos, a maneira como as emoções se manifestavam no rosto humano. Florença, a cidade que o acolheu, era o cenário perfeito para essa efervescência intelectual. O ambiente cultural e intelectual da cidade estimulava a inovação e a experimentação em todas as áreas. Era um lugar onde artistas, cientistas e pensadores se encontravam, trocavam ideias e desafiavam o status quo. Leonardo absorvia tudo isso, transformando cada experiência em conhecimento. Mesmo como aprendiz, ele já demonstrava um interesse que extrapolava a arte pura. Seus primeiros contatos com a engenharia e a ciência surgiram de suas observações do mundo natural.
Ele anotava tudo em seus cadernos: o voo dos pássaros, o fluxo da água, a estrutura das plantas. Esses eram os primórdios de sua jornada como inventor e cientista, elementos que mais tarde se tornariam tão icônicos quanto suas pinturas. Ele não via barreiras entre as disciplinas. Para ele, tudo estava interligado. A arte informava a ciência, e a ciência enriquecia a arte. O reconhecimento de seu talento precoce não demorou a vir. As pessoas notavam a profundidade em seus desenhos, a vivacidade em suas pinturas. Ele não era apenas um bom artista. Era um pensador, um observador, alguém com uma capacidade única de ver o mundo e representá-lo de uma forma nova e impactante. Essa fusão de disciplinas, a arte, a ciência e a engenharia, já era evidente em seus primeiros trabalhos. Ele não pintava apenas o que via, mas o que entendia do funcionamento do mundo. O período no ateliê de Verrocchio foi, portanto, a base sólida para suas futuras invenções e descobertas. Foi ali que ele aprendeu não apenas o ofício, mas também a metodologia de observação e experimentação que o guiaria por toda a vida. Ele estava se preparando sem saber para revolucionar não apenas a arte, mas também a ciência e a tecnologia, marcando para sempre o futuro da humanidade com sua mente brilhante e multifacetada. Era o início de uma jornada que o levaria muito além dos muros de Florença. A vida em Florença começava a ficar pequena para um gênio como Leonardo. As oportunidades na cidade, embora muitas, talvez não fossem suficientes para conter a sua ambição e a sua incessante busca por novos conhecimentos. Foi então que uma oportunidade em Milão surgiu, e ele, percebendo o potencial de um novo palco para suas ideias, decidiu partir. A corte de Milão, sob o comando do duque Ludovico Sforza, era um centro de poder e riqueza, um lugar onde artistas, engenheiros e pensadores eram valorizados e patrocinados. Leonardo não foi para Milão apenas como pintor. Se lembrarmos da carta que ele escreveu no início desta nossa jornada, ele se ofereceu como um verdadeiro faz-tudo, um homem de múltiplos talentos. Eram tempos de guerra e os projetos militares estavam em alta demanda. Ele se apresentava como um especialista na construção de armas de defesa e ataque, mencionando pontes portáteis, veículos blindados e canhões de design inovador. Sua mente fervilhava com ideias para máquinas de guerra que pareciam tiradas de um futuro distante. Ele não apenas desenhava, mas concebia a mecânica por trás de cada invenção, pensando em como elas poderiam ser construídas e operadas. Mas sua expertise não se limitava ao campo militar. Milão também precisava de engenheiros para projetos civis. Leonardo ofereceu seus conhecimentos para a construção de pontes mais robustas, sistemas de canais para melhorar a navegação e a irrigação, e até mesmo para o planejamento urbano da cidade. Ele via a cidade como um grande organismo, onde cada parte precisava funcionar em harmonia. Seus desenhos dessa época mostram uma compreensão profunda de arquitetura e hidráulica, com soluções que ainda hoje impressionam pela sua engenhosidade. E claro, um gênio como Leonardo não poderia ficar de fora das festividades da corte. Ele era um mestre em criar produções teatrais espetaculares, desenhando cenários complexos, figurinos elaborados e máquinas que faziam voar anjos e deuses. As festas em Milão eram famosas, e a contribuição de Leonardo as tornava ainda mais memoráveis. Ele transformava o palco em um universo de magia e ilusão, encantando a todos com sua criatividade e sua capacidade de materializar o impossível. Sua versatilidade era realmente impressionante. Ele transava entre a arte da guerra e a arte do entretenimento com a mesma maestria. A diversidade de suas atividades em Milão é um testemunho de sua mente verdadeiramente renascentista. Ele aplicava seus conhecimentos em diferentes campos, provando que não havia limites para sua curiosidade e sua capacidade de aprender e criar. Ele não se via apenas como um pintor, ou um engenheiro, ou um cientista, mas como alguém que explorava todos os aspectos do conhecimento humano. Seus cadernos, que se tornariam lendários, começaram a se encher de protótipos e desenhos detalhados. Neles, ele registrava suas invenções,
suas observações e suas teorias, muitas vezes usando sua escrita espelhada para proteger suas ideias. Esses cadernos são uma janela para sua mente, mostrando o processo de pensamento por trás de cada invenção, desde os primeiros esboços até os projetos mais elaborados. Eles revelam um homem que estava constantemente pensando, experimentando e documentando. A reputação de Leonardo como um inovador crescia a cada dia. Ele se tornou conhecido por sua capacidade de criar soluções inéditas para problemas antigos e novos. As pessoas o procuravam para os desafios mais complexos, sabendo que ele traria uma perspectiva única e uma solução original. Ele não tinha medo de pensar fora da caixa, de desafiar as convenções e de buscar o impossível. Os desafios e a complexidade de seus projetos em Milão eram imensos. A engenharia por trás de suas criações exigia não apenas conhecimento técnico, mas também uma visão de futuro e uma capacidade de execução que poucos possuíam. Ele trabalhava com materiais e tecnologias da época, mas suas ideias estavam muito à frente de seu tempo. Ele não apenas sonhava com máquinas voadoras ou tanques de guerra. Ele detalhava como elas poderiam funcionar, estudava as forças da natureza e as leis da física para dar vida às suas visões. Milão foi, sem dúvida, um período de intensa produção e experimentação para Leonardo, moldando ainda mais o gênio que ele se tornaria. Em Milão, a mente de Leonardo não se limitava aos projetos militares ou às festividades da corte. Ele mergulhava em investigações científicas profundas, impulsionado por uma obsessão insaciável pelo conhecimento. Uma das áreas que mais o fascinava era a anatomia humana. Ele realizava dissecações detalhadas de corpos humanos, um ato que, na época, era controverso e frequentemente proibido pela Igreja. Mas Leonardo, com sua sede de saber, encontrava maneiras de contornar essas restrições, trabalhando muitas vezes em segredo, sob o manto da noite. Seu objetivo não era apenas desenhar o corpo por fora, mas entender cada músculo, cada osso, cada nervo, cada veia, cada tendão e cada órgão. Ele queria compreender o funcionamento interno da máquina humana, a mecânica por trás de cada movimento, a complexidade de cada sistema. A relação entre arte e ciência era explícita em seus estudos anatômicos. O conhecimento aprofundado que ele adquiria ao dissecar os cadáveres aprimorava drasticamente a representação da figura humana em suas pinturas. Seus personagens ganhavam uma vida e um realismo sem precedentes, pois ele sabia exatamente como os músculos se contraíam, como os ossos se articulavam, como a pele se estendia sobre a carne. Ele não apenas pintava o que via, mas o que sabia existir por baixo da superfície. Era a fusão perfeita entre o rigor científico e a expressão artística. Além da anatomia, Leonardo dedicava-se intensamente à geologia e à botânica. Ele observava a natureza com uma atenção quase mística. Estudava as formações rochosas, os padrões de erosão, a composição dos solos, buscando entender os processos que moldavam a paisagem. Da mesma forma, ele se debruçava sobre as plantas, analisando suas estruturas, suas folhas, suas flores, seus sistemas de raízes. Desenhou centenas de espécies, catalogando-as com uma precisão botânica impressionante. Sua curiosidade universal o levava a questionar tudo, desde o porquê de uma folha ter um formato específico até a razão pela qual as montanhas se elevavam da terra. Ele não aceitava respostas simples. Queria desvendar os mistérios do mundo natural em sua estude. Os famosos cadernos de anotações de Leonardo eram o seu santuário de descobertas. Neles, ele registrava suas observações meticulosas, seus desenhos detalhados, suas teorias e suas reflexões. Era um método de trabalho que misturava arte e ciência, onde cada esboço era acompanhado de anotações e cada teoria era ilustrada com diagramas. Esses cadernos são hoje um tesouro inestimável, revelando a mente de um gênio que pensava visualmente e por escrito, criando um legado de conhecimento que ultrapassava as barreiras do tempo. A metodologia científica de Leonardo era notável para sua época. Ele não se contentava com dogmas ou antigas crenças. Seus pilares eram a experiência,
a observação e o registro. Ele testava suas hipóteses, observava os resultados com uma atenção rigorosa e documentava tudo com uma precisão quase obsessiva. Essa abordagem empírica o colocava muito à frente de muitos de seus contemporâneos e estabelecia as bases para o que se tornaria a ciência moderna. A visão de futuro de Leonardo era algo que beirava o profético. Ele antecipava conceitos e tecnologias que só seriam desenvolvidos séculos depois. Seus desenhos de máquinas voadoras, submarinos, veículos blindados e sistemas hidráulicos complexos mostram uma capacidade de imaginar o futuro com uma clareza impressionante. Ele não apenas sonhava com essas invenções, mas as detalhava com princípios de engenharia que eram sólidos e viáveis, mesmo que a tecnologia da época não permitisse sua construção. A conexão entre diferentes áreas do conhecimento era uma característica marcante de seu trabalho. Seus estudos em anatomia o ajudavam a pintar figuras mais realistas. Seu conhecimento de geologia informava seus cenários paisagísticos. Suas observações do voo dos pássaros o inspiravam em seus projetos de máquinas voadoras. Para Leonardo, tudo estava interligado. Ele via o mundo como um sistema integrado, onde cada parte influenciava a outra. Essa abordagem holística permitia que suas descobertas em uma disciplina informassem e enriquecessem outras, criando um ciclo contínuo de aprendizado e inovação. O legado de seus estudos científicos é imenso. Suas descobertas e insights pavimentaram o caminho para muitas áreas da ciência moderna, desde a biologia e a medicina até a engenharia e a física. Ele não apenas observou o mundo, mas tentou decifrá-lo, deixando um vasto corpo de conhecimento que continua a inspirar pesquisadores e cientistas até hoje. A integração de arte e ciência era a essência de sua genialidade. Ele não via essas duas paixões como separadas, mas como faces da mesma moeda, complementando-se e enriquecendo-se mutuamente em sua mente brilhante. Era a forma como ele compreendia e expressava o universo. Com essa compreensão profunda do mundo, Leonardo não deixou de lado a arte, que para muitos é a face mais conhecida de seu gênio. Suas obras-primas da pintura são testemunhos de uma habilidade técnica e uma visão artística que revolucionaram o Renascimento. A Mona Lisa, com seu sorriso enigmático, e A Última Ceia, uma composição dramática que captura um momento crucial, são apenas exemplos de como ele elevou a pintura a um novo patamar. Ele introduziu técnicas revolucionárias que mudaram para sempre a forma como a arte era percebida e criada. O esfumato, por exemplo, é uma de suas marcas registradas, uma técnica que consiste em suavizar as transições de cores e tons, criando uma atmosfera nebulosa e misteriosa que confere profundidade às suas figuras. A perspectiva, embora já existisse, foi aprimorada por ele, dando um realismo tridimensional nunca antes visto às suas cenas. Essas inovações não eram meros truques, eram ferramentas para expressar a complexidade da vida e da emoção humana. A psicologia em suas pinturas é algo que ainda hoje fascina críticos e admiradores. Leonardo tinha uma capacidade ímpar de capturar a alma de seus modelos, de expressar emoções sutis e complexas através de um olhar, um gesto ou um sorriso. Ele não pintava apenas corpos, pintava mentes e corações, tornando suas figuras incrivelmente vivas e ressonantes. A Mona Lisa, com seu olhar que parece seguir o observador, é o exemplo quintessencial dessa maestria. É claro que um gênio como Leonardo não operava em um vácuo. Ele viveu em uma era de intensa competição artística e as rivalidades eram comuns. Embora ele geralmente mantivesse uma postura mais reservada, é sabido que ele teve seus desentendimentos e competições, especialmente com outro gigante da época, Michelangelo. Dizem que os dois tinham temperamentos muito diferentes. Leonardo, o homem da ciência e da contemplação, e Michelangelo, o escultor apaixonado e irascível. Essa tensão, no entanto, apenas serviu para impulsionar a criatividade de ambos, resultando em algumas das maiores obras de arte da história. A vida de Leonardo foi uma série de viagens e aventuras,
Um verdadeiro itinerário de um homem em busca de conhecimento e oportunidades. Ele não se fixava por muito tempo em um só lugar, servindo a diferentes cortes e mecenas de Florença a Milão, e depois a Roma, até passar seus últimos anos na França, sob a proteção do rei Francisco I. Cada mudança de cenário trazia novos desafios, novos projetos e novas fontes de inspiração, enriquecendo sua já vasta experiência. Ao longo de sua vida, ele enfrentou tanto sucessos estrondosos quanto dificuldades consideráveis. Projetos grandiosos que nunca foram concluídos, como o cavalo de bronze para Milão, e a frustração de ver muitas de suas invenções permanecerem no papel por falta de tecnologia ou recursos. No entanto, mesmo nesses fracassos aparentes, havia um aprendizado, uma semente para futuras ideias. Sua resiliência e sua paixão pelo conhecimento eram inabaláveis. A influência duradoura de Leonardo da Vinci é inegável. Suas obras e suas ideias continuam a inspirar artistas, cientistas, engenheiros e pensadores em todo o mundo. Ele foi um visionário que transcendeu as barreiras de seu tempo, um homem que sonhou com o futuro e o desenhou em seus cadernos. Sua capacidade de integrar arte e ciência, de ver a beleza na lógica e a lógica na beleza, é um legado que ressoa até hoje. A dualidade de sua persona é o que o torna tão fascinante. Ele era o gênio multifacetado, o homem do Renascimento por excelência, mas também era um homem com sua própria vida pessoal, seus amigos, suas alegrias e suas tristezas. Ele foi um ser humano complexo, com falhas e virtudes, cuja mente brilhante nos deixou um tesouro de conhecimento e beleza. Assim, a jornada de Leonardo da Vinci chega ao seu desfecho, um fim que marca o início de um legado eterno. Ele faleceu em 1519 na França, deixando para a humanidade não apenas obras de arte inestimáveis e invenções revolucionárias, mas também uma forma de pensar, uma curiosidade insaciável e uma paixão por desvendar os mistérios do universo. Sua vida foi uma ode à exploração, ao aprendizado contínuo e à crença de que não há limites para a criatividade humana. É essa a fascinação que Leonardo da Vinci exerce sobre nós. É a história de um homem que, com nada além de sua mente e sua curiosidade, moldou o futuro e nos mostrou o potencial ilimitado do espírito humano. Que sua história continue a nos inspirar a olhar para o mundo com olhos curiosos e a buscar o conhecimento em todas as suas formas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e confira os outros vídeos. Até a próxima.